Estamos de volta com Sala Debate, hoje discutindo um assunto quentíssimo. Você sabe o que é, né? Pesquisa científica no Brasil. E aí, estamos indo no caminho certo? Trouxemos dois feras no assunto. O primeiro é o Rodrigo Stabile, vice-presidente de pesquisa e laboratórios de referência da Fiocruz. E o Gessé de Souza, professor do Departamento de Ciências Políticas da UF. Você que está aí do outro lado, claro que pode participar. Eu quero saber a sua opinião. Os nossos cientistas estão conseguindo se comunicar com a sociedade? Eles estão conseguindo demonstrar para nós a importância deles? Qual é a importância das ciências para a nossa vida? Eu quero saber, tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @CarolFutura é o nosso Twitter e o nosso Facebook, com mais de 300 mil curtidas. Muito obrigado por essa participação em peso da comunidade no nosso Facebook. É Canal Futura Oficial. Os contatos estão aí na sua telinha. Rodrigo, eu batendo um papo com vários pesquisadores, e pode colocar uma dezena aí. Fiquei para poder montar esse programa e me chamou muita atenção, entre os comentários, da Mariana Simão, que é minha prima e também é pesquisadora, trabalha contigo, e ela falou o seguinte, que os maiores problemas, as maiores dificuldades que ela vê, e isso daí foi realmente falado por todos os outros que eu conversei, conseguir financiamento para as pesquisas, encontrar profissionais qualificados e difícil estudar uma doença, ou seja, conhecê-la muito bem. Obrigado, Mariana, pela participação, tá? Foi fundamental para esse programa. Mas você sabe de uma coisa? Além de tudo que nós conversamos no primeiro bloco, eu quero me ater a essa questão do financiamento de pesquisas. Falei que 2% do nosso PIB é investido, ou seja, a gente precisa investir mais do nosso PIB ou esse dinheiro está sendo mal utilizado? Vamos lá. Vamos olhar para 10 anos atrás, né? Então, há 15 anos atrás, a gente tinha um financiamento que era bastante irrisório. A gente investia 0,2% do PIB, né? Em alguns estados brasileiros, não se investia nada em pesquisa, né? O que causou uma assimetria, né, importante e desigualdade em ciência e tecnologia no país, né? Quando a gente vê o eixo Sudeste-Sul, a gente vê um país que tem uma empregabilidade de financiamento em pesquisa que é importante, que reflete em pouca inovação, mas em inovação em empresas, que reflete em conhecimento que chega para a sociedade. A gente vê estados que acabam importando tudo de outros estados, né? E estados que têm uma diversidade importante, por exemplo, Rondônia, Acre, os estados amazônicos, né? A gente tem um grande financiamento na Amazônia por ser zona franca, mas a gente tem baixo financiamento e baixa concentração de cientistas em estados da Amazônia Marginal, por exemplo, né? Ou no sertão nordestino, né? Então, isso é importante também, essa desigualdade da aglomeração de cientistas no país. Mas isso, há 10 anos atrás, não se esperava, né, migrações, né, de cientistas para outros estados. Então, o cara se formava, fazia o seu doutorado, fazia o seu pós-doc, ia fora do país e voltava para São Paulo. Então, São Paulo hoje tem, né, uma aglomeração gigantesca de cientistas, do Rio de Janeiro também, que estão desempregados porque tem medo de sair também das suas fronteiras para poder trabalhar em outro estado, né? Então, não existe uma política de incentivo adequada ainda para essa migração. Ao longo desses 10 anos, com a criação do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, né, com a criação da Lei de Inovação, a gente passa por uma reforma importante que está sendo discutido no Congresso, que são um aglomerado de leis que vai facilitar a importação de insumos para se fazer ciência no país, que vai liberar da burocracia que nós vivemos para poder empregar o dinheiro público para se fazer ciência e tecnologia, né? Mas nós temos um aumento muito grande, né, do financiamento brasileiro. Então, apesar da gente ter como meta na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, esse ano a gente ter algo de 2,5% do PIB brasileiro investido em ciência e tecnologia, a gente está investindo em torno de 1,8%, a gente tem uma escassez de recurso, mas a gente tem recursos adequados para poder investir e continuar nessa meta ascendente.
Qual é o problema da ciência brasileira? Existe baixo investimento do setor privado, né? Então, a maioria das verbas que se é investido em ciência e tecnologia no Brasil, ela vem do setor público, né? O setor privado investe pouco. Por quê? Primeiro, a gente não tem tradição, né? E segundo, o setor privado, ele investe querendo um retorno imediato. Quando a gente compara com a comunidade europeia, quando a gente compara com os Estados Unidos, a gente vê a inversão desses valores. A gente vê o setor privado investindo naquilo ali, mostrando que na cadeia do conhecimento, né, desde o início do conhecimento até o final do conhecimento, você não vai ter retorno imediato financeiro, mas você vai ter uma apropriação da profissionalização daquela mão de obra que depois vai te garantir qualidade e soberania do país, né? Então, o Brasil pensou nisso também, né? Então, o Brasil agora começa a chamar as empresas, né, pela iniciativa brasileira, que é a empresa brasileira, né, de incentivo à inovação industrial, a Embrapi, começa a chamar as empresas para poder investir em ciência e tecnologia no Brasil, né? A gente tem um número bastante exponencial de investimento, mas é importante saber, né, que a inovação, né, quando a gente olha para a empresa, ela acontece na empresa. É muito difícil você fazer a inovação acontecer no ambiente científico, na universidade, no instituto de pesquisa e depois levar isso para a empresa. Isso tem que acontecer de forma sinérgica. Agora você vê uma questão sobre investimento. O CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele lançou o maior edital da sua história, né? Trata-se de uma chamada de 642 milhões para a renovação do programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. E tocando em outro ponto que você refletiu, que é a questão privada, a Universidade de Leiden, na Holanda, ela diz que a Fiocruz é o melhor instituto de pesquisa do Brasil em termos de qualidade de produção científica. E dentro das 150, se não me engano, 180, 130 instituições no Brasil e na América Latina, só tem uma que é privada, entre as primeiras. Somente uma. A gente vai tratar um pouquinho mais de financiamento, de como que as empresas podem participar, e eu já vou te trazer para esse bate-papo. Também quero falar com vocês do programa Ciência Sem Fronteiras, mas eu conheci o Paulo de Tarso Garcia e eu quero trazê-lo para o papo. Ele tem 24 anos, ele está fazendo mestrado em Química na Universidade Federal de Goiás, a UFG. E eu falei, eu quero trazer esse menino para esse bate-papo, porque ele e mais um colega, com uma supervisão de um professor, eles desenvolveram dispositivos de papel para laudos clínicos. Tudo bem, Paulo? Você me escuta? Tudo jóia, Tiago. Boa noite. Escuto sim. Boa noite. Me explica para o meu telespectador, em rápidas palavras, o que você desenvolveu. Bom, pessoal, boa noite. Eu, juntamente com um colega do nosso grupo de pesquisa da Universidade Federal de Goiás, o Tiago Cardoso, nós desenvolvemos um dispositivo de baixo custo, que é a base de papel de filtro, semelhante àquele papel de filtro para coar café. Esse dispositivo com a aplicação em diagnósticos clínicos. Então, nós conseguimos reduzir o custo de uma análise clínica e também o tempo necessário para a obtenção do diagnóstico. Que tipo de diagnóstico? Bom, o nosso grupo visa a aplicação em diagnósticos que têm caráter imediato, como, por exemplo, o diagnóstico da diabetes, através da detecção de glicose, é um deles. Porém, atualmente, nós conseguimos realizar 8 diagnósticos simultaneamente, tá bom, Tiago, no nosso dispositivo. Como detecção de ácido úrico, que está relacionado com a doença da gota, a detecção de proteínas totais, que vai correlacionar com doenças de síndrome nefrótica, a determinação também de nitrito, que está relacionado com a infecção do trato urinário, dentre outros. E quanto é que custou? Quanto é que custou para você chegar nesse resultado final? Bom, esse projeto ele vem sendo desenvolvido por cerca de 15 meses, tá? E nós contamos com o apoio financeiro do CNPq, da FAPEG, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Bioanalítica. E para a gente chegar no protótipo que nós temos hoje, nós trabalhamos com diferentes tipos de papéis. E com relação ao custo, é bom salientar que o nosso dispositivo é um dispositivo de um custo extremamente reduzido. Nós estimamos o custo do nosso dispositivo em cerca de 5 centavos de reais, pelo fato dele ser fabricado apenas com papel e parafina.
Ou seja, 5 centavos, enquanto normalmente deve ser quanto? R$1, R$2, R$5? Bom, esses 5 centavos, Tiago, é o custo do nosso dispositivo. Nós fizemos uma estimativa de custo para realizar esses 8 ensaios simultaneamente em um laboratório clínico especializado aqui na cidade de Goiânia. Nós levantamos esse custo, sai na ordem de R$50. Se for para a gente utilizar o nosso dispositivo, a gente consegue realizar esses mesmos 8 diagnósticos clínicos pelo custo de 20 centavos de reais. Ou seja, ao invés de R$50, 20 centavos. Você é o bom exemplo da criatividade. Mas eu quero falar dos problemas, porque nem tudo são sorrisos, né? Você está me trazendo um bom exemplo, mas o que você enfrentou de maior desafio para conseguir colocar em pauta um projeto seu? Sim, olha, como eu disse, esse projeto ele vem sendo desenvolvido há cerca de 15 meses. Os principais problemas que o nosso grupo vem enfrentando, além do apoio financeiro, que, como vocês já estão debatendo, que falta apoio financeiro da iniciativa privada, nós também estamos enfrentando uma etapa crítica. Nós estamos com uma empresa pré-incubada no programa de incubação de empresas, que é o ProINE, da UFG, e nós entendemos que a principal dificuldade, Tiago, é, de fato, atravessar o Vale da Morte, que os empreendedores dizem que é tirar o produto da universidade, esse conhecimento, essa tecnologia e levar de fato para a sociedade, ou seja, atravessar essa ponte do conhecimento e levar esse produto para ser uma vantagem de forma benéfica para a população, ou seja, retornar para a população todo o investimento que está sendo feito por ela nas nossas pesquisas, nos nossos projetos. Ô Paulo, você quer continuar estudando no Brasil ou o doutorado você vai embora? Olha, eu tive uma experiência excelente de poder participar de um evento internacional no início de 2014, levando esse trabalho para divulgação internacional. Conheci um grupo de pesquisa na Universidade de Texas, em San Antônio, e eles deixaram as portas extremamente abertas. Já teve uma aluna do nosso grupo que passou 1 ano com eles. Então, com certeza, uma experiência internacional seria de grande valia, não só para a minha carreira profissional, mas também para a carreira pessoal, para a minha vida pessoal. Qual o próximo passo? Bom, o próximo passo desse projeto, nós estamos desenvolvendo uma etapa que a gente chama em química analítica de validar essa metodologia. Ou seja, nós precisamos utilizar amostras reais, amostras clínicas de pacientes e realizar esses diagnósticos nos nossos dispositivos e comparar os nossos resultados também com técnicas convencionais. Para isso, validar essa metodologia e, com isso, dar credibilidade ao nosso dispositivo. E eu vejo que essa seja a etapa crítica, a etapa principal dessa parte de validação, para assim poder transformar esse produto, essa tecnologia, de fato, em uma melhoria para a sociedade. Paulo, obrigado pela sua participação. Sucesso! Muito obrigado, foi muito bom participar e obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Gessé pergunta para você, Jaqueline Gomes de Jesus, ela pergunta, Jaqueline, obrigado pela sua participação, hein? Como valorizar talentos científicos no Brasil se, por exemplo, seleções docentes ainda favorecem conhecidos de integrantes de bancas examinadoras? Excelente questão. Né? Eu acho que é uma questão que se combina com aquela do financiamento. E aí eu discordo um pouquinho com o meu querido amigo Rodrigo, eu não vejo nenhuma transparência nisso, né? Mas essa transparência, ela é sistêmica, ela é das instituições, né? Não existe controle público. Basicamente, as pessoas podem fazer o que querem. E isso reflete a mesma coisa que acontece com o CNPq. Eu gostaria de pôr esse argumento, né? Que é o fato que, por exemplo, vai ter agora 600 milhões, etc. Né? Eu não sei se vai ter alguma coisa para ciências humanas, etc. Mas a forma como essa avaliação é feita, ela é em segredo. Não existe transparência alguma disso. Como é que funciona? Vamos explicar para o seu telespectador como é que funciona um CA. Né? Uma comissão de avaliação do CNPq. Ela recebe aquilo, ela recebe a avaliação dos pares, mas ela escolhe sem dizer por quê. Ela diz, ela sempre quando ela nega alguma coisa, o seu pedido teve o mérito reconhecido, mas na comparação com os outros, ou seja, isso é você pode fazer o que você quiser. Eu já tive a prática em grandes universidades no Brasil, né?
de que, quer dizer, eu sei como isso funciona. Como é que se monta um CA? Funciona do mesmo modo como num partido político, entende? Você liga, você apoia, né? Você vê quem é o nome, etc. Entendeu? Ou seja, tem um jeitinho. Por que as pessoas fazem isso? As pessoas não ganham dinheiro. Deveriam ganhar até para terem uma neutralidade e tal, né? Ou seja, então eles estão lá, vão a Brasília, tomam o seu tempo, gastam o seu tempo, para quê? Né? Obviamente existem vantagens nisso. Né? Entende? Quer dizer, obviamente existe panelinhas, etc. Né? E isso pode ser bom para essas pessoas que participam dessa panelinha, mas isso não é bom para a sociedade, porque o Brasil era, nas ciências humanas, muito melhor discutido antes, e agora com muito mais investimento a gente tem pouca originalidade, como a nossa colega lá havia dito. Né? É preciso transparência de verdade nisso. Né? Os cientistas competem entre si por recursos escassos. Né? Não vamos ser ingênuos. Quer dizer, o CNPq, a nossa principal instituição, parte do princípio ingênuo, infantil, né? De que o pesquisador é um soldado da ciência. Isso não existe. Né? Isso existe de repente 5%. Né? Das pessoas, 95% estão ali competindo por recursos escassos, né? Estão em associação com outras pessoas por esses mesmos recursos, então ele tem que ser avaliado publicamente. A sociedade tem o direito de saber por que o seu dinheiro está indo para esse grupo e não para o outro grupo. Né? Bem, vou dar o site do CNPq, www.cnpq.br, por favor, ótimo. Aqui você encontra todas as informações sobre cnpq.br. Reclame. E tem um segundo site que a gente vai falar sobre isso, que é do cienciasemfronteiras.gov.br. Seguinte, a gente está agora com uma vontade presidencial, ainda não sabe se até o final de 2014 será possível. O governo pretende enviar ao exterior 101 mil estudantes com, enfim, 75 mil bolsas do governo, 26 mil bolsas serão concedidas com recursos da iniciativa privada. É um grande esforço para treinar jovens cientistas fora do país. Isso é positivo ou isso é negativo? Olha só, Thiago, eu vou comentar isso, mas eu gostaria de dizer ao Paulo de Tarso, para ele conhecer o nosso trabalho que é feito no Instituto Carlos Chagas em Curitiba, né, que é um instituto da Fiocruz em Curitiba, que desenvolve diagnóstico. E se ele quiser fazer doutorado conosco, ele pode vir fazer doutorado conosco, porque não estou roubando ele do orientador dele, não. Mas, na verdade, eu fico muito feliz quando vejo pesquisa daquela imensidão, e a gente conhece o Instituto Nacional de Bioanalítica, e o Instituto Nacional que ele citou é a renovação desse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de 640 milhões que você acabou de citar do CNPq, ou seja, são aglomerações de pesquisadores que estão trabalhando numa temática, que é uma temática complexa e uma coisa que é preconizada para que você tenha um Instituto Nacional aprovado pelo CNPq é que você consiga criar mecanismos para fazer a tradução desse conhecimento ao benefício da sociedade. A Fiocruz, ela publica com qualidade, está colocado como primeira no Brasil em publicação de qualidade, publicação citada, porque nós temos uma missão e temos orgulho de ser Fiocruz, porque a nossa pesquisa é voltada para o cidadão brasileiro. Nós somos um Instituto Técnico de Pesquisa em Saúde, né, e nós lutamos pelo SUS, nós criamos o SUS, né, nós batalhamos por ele e nós empregamos a nossa pesquisa para a qualidade de vida desta população, né? O Ciência Sem Fronteira, ele é um mecanismo que, quando bem empregado por um grupo de pesquisadores que tem consciência da aplicabilidade, ou seja, da tradução do seu conhecimento, ele é importante para mandar o profissional a ser treinado lá fora, né? Mas ser treinado lá fora não é uma realidade singular. Nós temos muitos grupos bons no Brasil que fazem pesquisa de qualidade em que a mobilidade, por exemplo, do Paulo para Curitiba vai trazer tecnologias para ele que estão acima daquelas que ele vai ver lá no exterior. A gente não deve ir para o exterior em muitas tecnologias diagnósticas na área biomédica, né? Então, me preocupa muito Ciência Sem Fronteiras quando você lança 100 mil pessoas para fora do país, mas não faz um programa
adequado de absorção dessas pessoas para dentro do país de novo. É nisso daí que a Ju Versani, ela fala: Ju, obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte: Rodrigo, os pesquisadores têm que ter dedicação exclusiva durante sua formação, com bolsas entre R$400 e R$2.500. Uma vergonha. Doutorandos ganham bolsas ridículas. As universidades particulares não absorvem os doutores porque são caros. Como que a gente resolve isso em poucas palavras, porque o tempo já está acabando? A gente tem que passar por uma reforma política que passa, né, pela informação à sociedade, né? Então, um exemplo claro: você só traz valor agregado quando você traz o conhecimento original. Então, se o país produz um produto, aquele produto vai ter um valor para aquele país, para aquele estado, para aquela população, né? Se você não investe em ciência e tecnologia, você não consegue agregar valor naquilo que o país tem produzido, né? Então, enquanto você olha pelas faculdades particulares do lado mercadológico, eu quero abrir curso, quero oferecer curso, mas eu não quero dar qualidade, eu não quero agregar valor, né? E não tem mecanismos de se incentivar as universidades particulares a contratar o doutor, a gente vai continuar ainda abrindo cursos, né? A gente vê aí faculdades de direitos, faculdades de medicinas, né? Faculdades criadas aí, né, para dar um diploma para aquela pessoa. Então a inclusão social é importante, mas a qualidade é mais importante ainda, né? Então, enquanto a gente não conseguir ainda ter um mecanismo que possa testar a qualidade do nosso ensino, ou seja, a reforma educacional que vem lá da base, né? A gente vem chamando a atenção, né? Então, o cientista brasileiro, né, vem chamando a atenção, né, que o ensino fundamental ele tem decaído ao longo dos anos, né? Ou seja, se a gente não investe na educação e numa educação de qualidade, a gente não vai ter, né, o finalzinho da cadeia ali, que é a produção do conhecimento e a aplicação desse conhecimento para benefício da população. Você que está em casa pode participar, deve participar desse debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @CanalFutura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Jessé, a gente estava falando de patentes, eu sei que isso daí envolve muitos laços, mas você conseguir uma patente no nosso país demora em torno de 15 a 10 anos, 10 a 15 anos. Esse é um tempo muito longo para você conseguir patentear um produto. Isso dificulta a nossa evolução também? Isso é um grande empecilho para que a gente tenha mais qualidade? Imagino que sim. Não é o caso, não é uma questão que a gente tem nas ciências humanas. Né? Quer dizer, patentes é exatamente a coisa do Rodrigo, né? Mas eu gostaria, aproveitando a deixa, quer dizer, conversar um pouco sobre esse programa Ciência Sem Fronteira, né? Quer dizer, que eu acho que foi uma excelente medida, né? Extremamente importante isso, né? Porque afinal, quer dizer, o europeu tem isso desde o começo, é fácil ali e tudo, né? Eles fazem isso aos milhões, quer dizer, a gente está tendo a oportunidade de dar os primeiros passos nisso, que a ciência é algo internacional, né? Mas uma coisa importante nisso as ciências humanas não são representadas nisso, o que eu acho incrível, né? Quer dizer, e é uma não percepção sobre, quer dizer, e é um amesquinhamento da forma como se pensa a sociedade, né? Porque nós precisamos não só de pontes, vacinas, né? Porque nós precisamos disso, quer dizer, o tema da produtividade é extremamente importante, né? No ponto industrial, mas nós precisamos de ideias, nós precisamos discutir caminhos, etc., né? E isso é produto de pesquisadores, né? Quer dizer, voltando aqui, né? Quer dizer, ou seja, e é extremamente importante que a gente tenha uma esfera pública atuante, né? E uma esfera pública que debata e que seja crítica. E é exatamente isso que nós não temos já há muito tempo. Eu acho que, em parte, por conta, né, de uma certa secundarização das ciências humanas e de questões como a gente tinha discutido antes, né, do acesso restrito, né, enviesado a financiamento. Jessé, obrigado pela sua participação, uma boa noite. Obrigado. Lembrando que serão eleitos os estudantes para o programa Ciências Sem Fronteiras, os estudantes que alcançarem a média mínima no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, isso de 600 pontos e possuem bom aproveitamento acadêmico. Eu lembro que a gente está com uma série
na internet, no nosso site, futura.org.br. É uma série sobre o Enem no futuro. A gente está acompanhando 3 jovens que estão enfrentando esse ano delicado de Enem e eles estão nos contando os desafios que eles enfrentam nesse ano. Então a gente já tem o Yuri, temos o Douglas e também temos a Luana. Eles vão enfrentar transporte, diferentes assuntos. Você entra no nosso site, o futura.org.br. Toda sexta-feira tem um episódio novinho para você. Para terminar, Rodrigo, a gente falou rapidamente dos investimentos privados, ou seja, as empresas privadas investindo em pesquisas. Isso tem, a longo prazo, um desenvolvimento melhor ou a gente vai definitivamente continuar olhando e vendo poucas empresas investirem? Olha só, o governo brasileiro, ele iniciou uma tentativa de trazer as empresas para próximo das universidades, né, através da Embrapi, né, que é a empresa brasileira, né, de inovação industrial, né, de incentivo à inovação industrial. Como é que funciona a Embrapi? A Embrapi, ela cadastra um instituto de ciência e tecnologia. Esse Instituto de Ciência e Tecnologia, ele vai receber 1/3 de financiamento, né, do governo, 1/3 esse instituto coloca e 1/3 a empresa pública coloca para co-desenvolvimento, né? Essa iniciativa já existe na Europa, é uma iniciativa que é bastante alvissareira, né, que, principalmente na Alemanha, que é a Fundação Fraunhofer, né, ela investe dessa forma. E ela desonera, por exemplo, a empresa de ter pesquisadores doutores trabalhando lá na sua planta de produção. Muitas empresas querem o produto final, aquilo que o Paulo de Tarso citou, né, que é atravessar o Vale da Morte, né, quando você está dentro da universidade ou do Instituto Técnico de Pesquisa, para você atravessar sozinho, que esse vale é o meu conhecimento, dá um produto, né, pode ser atravessado se a gente estiver atravessando isso em conjunto. Né? Então, a Embrapi, que é uma iniciativa do governo brasileiro, tenta fazer com que o Instituto Técnico de Ciência e Tecnologia, que tem a base do conhecimento, né, acabe fazendo o conhecimento ali e transferindo isso para essa empresa que já está desenvolvendo junto com esse instituto de pesquisa, né? E essa base de financiamento é uma base, um montante bastante considerável ao longo de 6 anos. Então, eu acho que o Brasil tem aprendido com sua ciência recente e tem importado coisa boa, né, nesse mundo que a gente vive, já que a nossa ciência, como já se disse, ela é internacional. Então eu vejo que o Brasil tem um panorama importante ao longo dos próximos anos no crescimento da sua ciência e tecnologia. Obrigado. Obrigado pela sua vinda, tá? Uma boa noite. Eu que agradeço. Eu quero dar uma última dica de site, já dei do CNPq, já também dei do Ciências Sem Fronteiras e agora eu gostaria de mostrar dos Jovens Cientistas. É esse daí que vai aparecer na sua tela, tá bom? jovemcientista.cnpq.br. Mais informações você vai encontrar nesse site. Se sinta à vontade de pesquisar. Tá bom? A gente está chegando ao final. Obrigado pela participação de todo mundo no nosso Facebook, que é o Canal Futura Oficial, no nosso Twitter, no @Canal Futura. Semana que vem tem mais Sala Debate e a gente vai fazer um tema que é espetacular. A relação do Brasil com os países latino-americanos que estão dando um show à parte nessa Copa do Mundo. E aí, os nossos laços comerciais estão bacanas? O que a gente está aprendendo? O que a gente está ensinando? Terça-feira que vem eu te encontro. Você sabe aonde, né? Aqui no Canal Futura. Tchau, tchau.